Existem planetas que estão mais atrasados do que nós, ou seja, para eles, tudo ainda é terceira dimensão. Eles estão dentro da caixa como nós estamos ou estivemos até recentemente. Não tem abertura para nada. Mas eles têm inteligência muito forte, muito interessante, e eles foram capazes de produzir naves que viajam pelo espaço. Então, eles têm a tecnologia, embora sejam seres tridimensionais, eles não sabem que tem um espírito dentro deles, eles não sabem nada a respeito de comunicação espiritual, de como os espíritos se manifestam, e são seres absolutamente tridimensionais, aonde quer que eles se manifestem, inclusive quando vieram ou vêm à Terra. Um ponto. Agora, existem planetas que são tridimensionais, não sabem que tem um espírito acoplado a eles, que é uma centelha divina enviada pelo Pai Celestial, que está fora desse universo, mas ele envia sua centelha divina para ocupar a mente dessas pessoas. Esses seres são tridimensionais, são seres deste universo, mas estão numa dimensão, numa frequência vibratória diferente. Esses também viajam no tempo e no espaço. Muitos deles estão na mesma dimensão do plano espiritual terrestre. Ou seja, eles não têm mais esse plano físico tridimensional que nós temos, mas ele tem um plano físico tridimensional numa outra dimensão. Uma faixa vibratória diferente, que é invisível aos olhos de quem está embaixo. Só que eles, estando na dimensão que eles estão, enxergam o que se passa conosco. Então, são planetas mais evoluídos do que a Terra, do ponto de vista não espiritual, do ponto de vista de constituição genética. O DNA deles já vibra numa frequência mais alta, diferente da nossa, e ali eles criaram civilizações numa faixa vibratória mais elevada e desprezam, portanto, o plano sólido da matéria tridimensional do planeta que eles vivem. Parece que esse é o caso narrado pelo Chico, pela mãe do Chico, nos casos de Marte, Júpiter, Saturno e outros planetas que ela visitou. Como ela estava desencarnada e numa faixa vibratória elevada, ela pôde participar desses mundos na faixa vibratória em que essas civilizações se encontram, que são diferentes da nossa. Eles não estão encarnados no plano material sólido. Eles estão encarnados também, sim, mas num plano vibratório acima da superfície material, mas num plano semimaterial, que é a faixa vibratória deles. E isso acontece em várias dimensões, em várias faixas vibratórias. Isso não implica em que eles percebam que há um espírito se manifestando através deles. As frequências estabelecem as dimensões? Sim. Sim. Não é que elas estabelecem. Cada faixa vibratória é uma espécie de singularidade criada por uma mente superior que forjou essa faixa vibratória, que é a faixa onde a mente dessa divindade atuava. Então, cada dimensão é uma projeção de uma mente de uma divindade. Só que essa dimensão tem a frequência vibratória do autor dela, né? Então, essa frequência vibratória oscila ou se eleva ou diminui de acordo com a vontade do autor daquela faixa vibratória, que constitui uma das dimensões do espaço. E aí a gente tem várias dimensões, né, com vários autores. A verdade é que parece que cada ser divino que frequentou esse universo criou uma loca, uma faixa vibratória onde ele atua. E ali, quem entra naquela faixa vibratória acessa aquela mente, acessa o criador daquela faixa, e ali ele passa a viver, conviver com a divindade que comanda ou dirige aquela dimensão do espaço-tempo que a gente vive. Penso que é isso. Não sei se está certo também.
Esse assunto é muito extenso, é muito vasto, muito louco, né? Perceber isso não é uma coisa simples nem fácil. Mas as criaturas, eu acho que quem trabalhou com mediunidade e vendo, aprendendo a distinguir a vibração de cada espírito que se comunica, por exemplo, dentro de um centro espírita ou dentro de um grupo de estudos ou qualquer coisa que tenha comunicação espiritual, os médiuns costumam distinguir a vibração de quem chega e perceber de que dimensão eles vêm, qual é a faixa vibratória onde eles vivem. É aí que se percebe a hierarquia, digamos assim, da espiritualidade. Considerando o quê? Considerando que quanto mais elevada a frequência vibratória, mais alto é, digamos assim, o espírito, mais elevado é o espírito. E aí uma coisa curiosa que o Chico contou para a gente, que é muito importante saber, é que as faixas vibratórias acima da terceira dimensão, são as faixas das realidades espirituais, elas são tão mais sutis e quanto mais elevado ou quanto mais vibra numa faixa superior o espírito, ou seja, as faixas vibratórias se hierarquizam de acordo com a intensidade da frequência que elas vibram. De tal forma que quanto mais alta a frequência, melhor, digamos assim, mais espiritual, mais próxima da espiritualidade está a faixa vibratória. Vou continuar falando o que o Chico nos dizia. Quando uma faixa vibratória atinge seu clímax, seu ponto alto de vibração, ou seja, vibra numa velocidade, na frequência da luz, digamos assim, essa frequência vibratória é o liame, o limite, o ponto de encontro entre a realidade que está no plano espiritual, ou seja, além da velocidade da luz, e a realidade que está abaixo da velocidade da luz, que são as realidades desse universo. É nesse estudo que a gente vai entender aonde acaba o mundo, o universo material de Javé e onde começa o reino espiritual, que é só do espírito. Mas isso é um outro assunto também complicado, a gente precisa ter um certo cuidado em falar. Mas o Chico dizia que almas aqui desse universo que vibram com essa intensidade superior, acima da velocidade da luz, elas automaticamente pertencem à realidade espiritual e não à nossa. Elas podem se manifestar aqui, mas para isso elas baixam a sua frequência vibratória. Quando elas voltam ao seu estado vibratório natural, automaticamente elas são atraídas para a espiritualidade de onde elas vieram.